Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do Fiagro Rura 11. Então vamos ver aqui qual foi a performance do fundo já no início de 2023 e é a primeira vez que a gente fala aqui dele aqui no canal. Então é um fundo, um Fiagro, né? Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like, ajuda a gente aí, tá? E também eu vou deixar esse relatório gerencial, que é um relatório muito completo para que você que quer, se você quiser acompanhar esse setor do agronegócio, é um relatório que vem aqui, a maioria das suas informações é em relação à cultura que o Rura 11 tem investimento. Então, vamos fazer essa leitura aqui com calma, só que eu não vou me ater às particularidades, que eu não sou um especialista no agronegócio, mas a gente vai tentar entender aqui, estudar de alguma forma o fundo Rura 11, fundo muito interessante, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como também o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Bom, fundo que investe no setor de agronegócio, né? Então é um FIAGRO, é um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio do Brasil, insumos agrícolas, produtores rurais e agroindústrias. E investe principalmente aqui em CRAs, né? Também pode investir em LCAs, né? E tem CRIs também que invista no setor. E o fundo que tem aqui um retorno alvo, né? Vamos dizer assim, de CDI mais 3 a 3,5%. Então, é um fundo para mim considerado aí de baixo risco por conta do alvo, né? Apesar do CDI estar bem alto aí, né? A gente viu agora um recente, o HF11, que tem um alvo ali de em torno de CDI mais 5%, né? Então, esse aqui é mais modesto, então eu considero um fundo mais de baixo risco por conta desse alvo de rentabilidade, por conta também né, do nível de crédito que atualmente hoje está o mercado, está muito perigoso, então ter um fundo de crédito com muita voracidade, a rentabilidade acaba tendo problemas, né, ocasionando problemas aí com relação à estruturação do crédito, né, e as garantias ali realmente serem reais. Porque a gente sabe que muitas empresas hoje têm a alta despesa financeira nos seus balanços e isso causa um endividamento muito grande aí nas empresas e que tende a ter problemas de crédito por conta disso, né? Em questão da inadimplência. Inadimplência pode ser um fator que possa ser um problema para os fundos agora nesse ano de 2023, por conta da Selic aí tender a ficar nesse patamar atual. Bom, rendimentos distribuídos do fundo em relação à cota patrimonial, o fundo distribuindo mais de 1% aqui em todos os meses, né? Desde agosto aqui. O valor da cota patrimonial aqui está em torno de R$ 10, né? O valor de mercado que está um pouquinho mais acima, de fundo distribuindo aí entre 10 e 14 centavos. E o rendimento mensal anualizado fechou janeiro a 12,67. Estava muito mais superior, o fundo está distribuindo muito mais aqui, né? Distribuiu 10 centavos agora em janeiro. A gente vai ver se o relatório fala o porquê. Aqui em relação ao retorno total em janeiro, então a variação da cota foi positiva em 0,68. O dividend yield foi de 0,96% com base no valor de mercado, tá? Aqui é 1% com base no valor da cota patrimonial. E o total foi de rentabilidade total no mês de janeiro foi de 1,63%. Bom, ele fala aqui os comentários do gestor em relação ao portfólio, né, e atual perspectivas. Então, o fundo que acabou de encerrar a segunda emissão de cotas, captando mais de 385 milhões de reais. O fundo agora com um PL de 980 milhões, quase um fundo bilionário. E desse valor captado aqui, em janeiro mesmo alocou 180 milhões e em fevereiro já alocou 48 milhões e pretende fazer a alocação restante agora em março, né? E o Rura fechou então primeiro mês de 2023 com 76,8% do seu patrimônio alocado, então acabou de sair de uma emissão, né? E aí tem essa questão aí do patrimônio ainda tá uma pequena parte ali sem alocação ainda. Mais para baixo a gente verifica a relação à carteira estrutural do fundo, né? Bastante diversificada entre os devedores, garantias, setores de atuação e disparidade geográfica. Então o fundo tem essa diversidade aí, essa diversificação dentro da sua carteira.
E na carteira atual ele tem 40 devedores presentes em 14 estados, né? Então tem no setor aí de algodão, cana, citros, pecuária, açúcar energético, melão, uvas, revendas agrícolas, cooperativas, área têxtil, né? Avicultura, fertilizantes. Então tem aí uma operação bem diversificada, é um dos melhores fundos. Eu não tenho na carteira ainda, tá? O valor de mercado dele para mim está esticado ainda. Mas eu acho um excelente fundo, né? Pelo que eu vi aqui na sua carteira. 95% das operações contam com garantias reais, né? Inclusive a própria terra, né? Onde é plantada, penhor, recebíveis e uma boa subordinação que é acima de 20% para suportar eventuais perdas. Então o fundo tem aqui uma política, né? Uma estruturação já solidificada dentro do seu portfólio. E aqui ele fala que destaca que as últimas cartas que, por conta da sazonalidade dos pagamentos dos juros da carteira, que reflete os períodos de safra e entre-safra das culturas, em janeiro eles tiveram um fluxo de caixa menor, né? Por isso mesmo distribuiu ali 1% em relação ao valor de mercado, foi 10 centavos por cota, e mesmo assim, com esse fluxo de caixa menor, distribuindo ali em torno de 1% líquido de imposto de renda, né? Então, muito interessante aí a carteira do Rura 11. E ele fala que segue aí acompanhamento das visitas periódicas em loco, né, utilizando os inputs da equipe do Itaú BBA Agro. E por fim ele carrega o carrego bruto da carteira, está em CDI mais 4,5%, então aí de 1 a 1,5% acima da rentabilidade alvo do fundo. Número de cotistas atuais aí 12.682. Então se você é um deles aí, se inscreva aí no canal que a gente vai passar a fazer o acompanhamento mensal através do relatório gerencial aqui do Rura 11. Então deixe seu like, é muito importante, né? Você compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. E também a gente verifica aqui que o volume médio diário no mês foi de 736 mil. É a rentabilidade no mercado, na verdade é a liquidez no mercado secundário, né? E desde o início ali, ó, tá com 715 mil reais de volume de negociação por dia. É a média desde o início. Então o fundo tem uma boa liquidez também, na minha opinião, no mercado. Aqui em relação às culturas, né? Então tem a soja. Vou pedir para que você faça essa leitura aqui mais detalhada, tá? Mas ele fala aqui basicamente que as lavouras, né, tá dentro da expectativa, apesar do atraso da colheita, mas está dentro da expectativa de atraso em relação ao mesmo período do ano passado. E o que a gente verifica aqui dentro do gráfico aqui, para mim não diz muita coisa, mas é o valor da saca, que provavelmente aqui é as sojas das regiões diferentes, né? Mato Grosso, aqui eu não sei o que significa essa sigla CMS. Se você sabe, coloca aí nos comentários, tá? Mas dentro aqui das regiões, provavelmente são regiões, os preços estão muito equiparados aqui da soja no mercado. Com relação ao milho também é a mesma coisa, então fala que a falta de chuvas, a gente tem visto isso nos noticiários, né? A falta de chuva prejudicando muitas lavouras de milho, né? A seca, principalmente na área lá do Rio Grande do Sul, né? Que é um grande produtor também de milho. A gente tem visto a estiagem lá muito séria mesmo lá no Rio Grande do Sul, e prejudicando muito lá as produções, principalmente de milho. A gente sabe que também tem outras frutas que normalmente são produzidas em áreas mais frias, né, que nem o morango, né, a uva inclusive, também tem sido prejudicada lá com a ausência de chuvas e uma estiagem muito séria, muito severa lá na região do Rio Grande do Sul, né? E isso tem prejudicado o milho, inclusive, né? E mais para baixo a gente verifica aqui a questão do algodão, também o algodão que não vi num destaque aqui muito importante, mas ele tem caído muito, o preço de mercado do algodão tem caído no mercado. A questão do preço, ele faz esse destaque, inclusive aqui dentro dos comentários do gestor, fala que a grande preocupação está na cultura de algodão face aos atuais baixos preços das commodities a despeito das últimas semanas. Então essa é a principal preocupação em relação ao algodão.
Em relação aqui à carne, né, carne bovina, ele fala que as exportações começaram em 2023 vigorosas, né, as pastagens nas principais regiões aonde fazem lá a questão do cuidado lá do boi, né, em relação ao crescimento, as pastagens estavam muito favoráveis, né, à engorda do boi, né, então acho que esse é o termo, né, e isso favoreceu então aí a produção de carne no Brasil. Em relação ao açúcar e etanol, acho que é um dos principais aí que a gente tem visto que vai ter recorde de safra, né, por conta das chuvas que caiu exatamente onde tem uma parte da produção de cana-de-açúcar, né? Então a tendência é que o preço, inclusive no mercado, caia pela alta produção, né? Senão acaba não escoando toda a produção e a tendência é que o preço caia também no mercado. Ele fala aqui sobre a comercialização, então, do açúcar, né, do etanol. E ele fala aqui das usinas, ventos positivos para o setor. O cenário parece começar a se descortinar mais positivo para o setor sucro-alcooleiro, né, que acho que é o nome. Então, a possível redução do volume disponível para exportação da Índia, ele faz essa associação, né, com outros grandes produtores, tende a deixar o fluxo comercial global da commodity apertado e contribuir para sustentar as cotações do açúcar. Então, o que ele está falando aqui é porque provavelmente a Índia, que é um outro grande produtor, está com dificuldade também com relação à produção de cana-de-açúcar. O Brasil acaba se favorecendo com isso por conta da alta produtividade, da alta safra que a tendência que tenha para 2023 da cana-de-açúcar acaba equilibrando o mercado e os preços não caiam tanto quanto se prevê aí para essa commodity, né? Por conta desse equilíbrio de mercado em relação à produção. Saindo do que eu não conheço e entrando aqui para a questão dos gráficos, né? O fundo atualmente, como ele falou, 76,8% do seu patrimônio está alocado nos ativos-alvo. Então, o spread médio da carteira é CDI mais 4,5%, como eu falei, de 1 a 1,5% acima da rentabilidade alvo. Duração da carteira, em média, 2,2 anos. Açúcar e etanol, a principal exposição aqui, açúcar e etanol, 17%, 14% são um produtor rural de grãos, 12% revenda agrícola e 11% produtor rural, algodão e grãos, os principais, né? O fundo tem uma diversificação depois aqui, percentual aqui também muito interessante, né? Mas mais concentrado aí, então, em açúcar e etanol. As regiões aqui são as regiões realmente produtoras no Brasil, né? De forma geral, né? Tá concentrado, tem exposição em todas as principais regiões produtoras aí do agronegócio também. Aqui ele fala sobre a exposição ao tipo de garantia. 39% são garantias, são as próprias terras, né? Os ativos, as terras agrícolas, né? E 40 devedores é o que compõe a carteira, 22% do PL são top 5, são apenas 5 devedores, 22% do PL. São 15 segmentos ou culturas, né? A gente viu lá, a cultura é a soja, o algodão, é o milho, né? O café, açúcar. Então essas são as culturas, são 15 segmentos diferentes e 17,9 milhões é o valor médio por devedor. Então o fundo tem aí uma exposição interessante, né? A maioria aqui é indexado ao CDI, tem alguma coisa aqui IPCA e outra coisa aqui relacionada ao dólar, né? Mas a maioria da carteira é exposta ao CDI, a taxa DI mesmo, uma carteira aqui bem robusta realmente, são 40, né? 40 produtores diferentes, 40 devedores diferentes. No fundo tem aí então uma carteira bem diversificada aqui, muito interessante aí. E é isso então, acabou aqui o relatório, é um fundo na base 10, né? Como a gente verifica aqui, a cota na base 10, e é um fundo que tem entregue aí bons proventos, bons resultados para o fundo. Para mim é um fundo de médio a baixo risco por conta da rentabilidade alvo do fundo, da diversificação, né? A gente vê aqui tem uma exposição maior ao açúcar, mas acaba que tem ali uma diversificação interessante porque são 40 devedores diferentes, então der problema em um, acaba não atingindo tanto o outro, né? Mas é o risco do negócio também, né? A gente não pode também, não existe risco zero, né? Sempre tem ali algum problema. Quanto mais diversificada a carteira, maior a tendência de um ou outro
ter aí algum tipo de problema em relação à performance do papel, né? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você tem estudado o Rura 11 e se tá, ou se você já é inclusive cotista do Fiagro. Então compartilhe com a gente aí qual é o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Rura 11. Sigo aí acompanhando, já tenho 3 Fiagros na minha carteira. De repente vou botar na carteira de um dos meus filhos aí que está começando também. E tem apenas um Fiagro cada um, então de repente vai entrar para a carteira deles, mas não é o momento. E estou aí vendo as oportunidades para poder entrar no fundo, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.